E do lado direito também. Eu tenho 25, que a gente sabe que é 5 ao quadrado, certo? Uhum. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer a raiz quadrada dos dois lados. Beleza? Uhum. Bem, eu acho que tu já aprendeu na escola que quando tu tem raiz e quadrado, tu corta, né? É. E sobra só o x menos 3. E aqui do outro lado, tu vai ter que colocar mais ou menos 5. Porque a raiz de 25 é mais ou menos 5. Não é? Quais dois números ou melhor dizendo, qual número que multiplicado por ele mesmo dá 25? É o 5 vezes 5. 5, ou o menos 5 vezes menos 5 também, né? Então tu É. tem que contar essa possibilidade. Portanto, aqui nós vamos ter duas possibilidades. Vamos considerar primeiro o mais 5. Então, se a gente considerar primeiro o mais 5, vai ficar x menos 3 mais 5. Quando eu passo para o outro lado, vai dar 8. Menos 5 agora. X menos 3 igual a menos 5. Tu tá entendendo? Eu não posso Tô. trabalhar com mais e menos ao mesmo tempo. Então eu faço quebrado, entendeu? Primeiro com mais 5, depois com menos 5. Nossa, ficou feio meu 5. E agora eu passo 3 para o outro lado de novo. Menos 5 mais 3. Concorda comigo que vai dar menos 2. Tu tem algum problema nessas matematiquinhas assim? Não. Poxa, então tá bom. Bem, legal. Então tu disse que não sabia fazer, mas parece que tu entendeu, certo? Uhum. Então eu vou pedir para tu fazer uma. A que eu quero que tu faça vai ser x menos 4 ao quadrado igual a 49. Tá bom? 49. Pode fazer, faz na tua velocidade, não tem pressa. Mas quando você terminar, revise o que você fez, né? Veja se faz sentido. É seguir o mesmo passo a passo que eu fiz, né? E me manda uma foto, beleza? Manda lá no grupo. Qualquer dúvida tu pode perguntar, mas tenta fazer o máximo possível sozinha, porque só assim eu vou conseguir avaliar o que tu sabe e o que tu não sabe. Eu não tenho nem ideia de como é que resolve isso. Oi? Eu não tenho nem ideia de como é que resolve isso. Mas é igual que eu fiz anteriormente. Eu não Disse que tinha consigo resolver. entendido. Mas tu disse que tinha entendido. Não sabe qual que é a raiz quadrada de 49? 7. Então, é a mesma coisa que eu fiz. Eu não comecei fazendo a raiz quadrada, tu tem que fazer a mesma coisa. É o mesmo passo a passo. Ok? Uhum.
Agora que eu acabei, eu mando a foto lá no grupo. Sim. Poxa, você acabou rápido para quem não tinha entendido nada até agora. Eu só olhei o primeiro e peguei pra fazer base do segundo. Exatamente isso. A gente vai fazer assim daqui para frente, beleza? Uhum. Perfeito, isso mesmo, certinho. Vamos para a próxima, então. A próxima é Bhaskara. Tu disse que é boa de Bhaskara. Ah, é mais Então, fácil. eu acho vocês muito curiosos, vocês alunos. Vocês não gostam de fazer conta, mas vocês gostam de Bhaskara quando vocês entendem, porque é um passo a passo, tipo uma receita de bolo, né? Não tem muito o que pensar. É só fazer e pronto, né? Menos 16. Tem um número feio aqui para trabalhar. Não é legal Bhaskara que tem um A diferente de um. Bem, para começar a Bhaskara, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar todo mundo para a esquerda. É, Então, esse menos 16 que está ali vai para esquerda. Quanto que é vai ficar 25 igual a mais zero. 16? Não. Como assim É. isso aqui? Como que vai ficar igual a zero? É 25 mais 16, né? Ah, para ficar igual a zero do lado direito. Perfeito. Isso sim, É, isso sim. Mas quanto que é 25 mais 16? É 41. 41. Agora sim, igual a zero. E aí a gente pode começar a Bhaskara, é isso mesmo. Daí a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem que é o A, o B e o C. E aí, sabe me dizer quem é o A, o B e o C? 9. O 9x ao quadrado, não. Peraí. Não, o A é só o coeficiente, só um número, tá? Não, eu Né? sei, o 30 e o Beleza, 41. beleza. Muito bem. Então agora a gente vai para a segunda parte, que é o delta. Lembra da equação do delta? É, é B ao B ao quadrado, quadrado vezes 4 vezes A não, vezes C. menos 4 vezes A vezes C, Menos menos. Isso. Então, agora é só colocar os números, né? B é, putz, o B é 30. 900, se for fazer o quadrado. Exato. Poxa, você foi rápido. Tu vai ter prova quando dessa matéria? Sexta. Ah, tem tempo ainda e você parece bem. Vamos lá, né? E aí, tem como tu fazer essa conta para mim, descobrir qual é o delta? Uhum. Beleza. Eu nem vou fazer, vou confiar na sua resposta, hein? Sabe, aquela conta que a gente fez antes, rapidinho, né, fazendo a raiz dos dois lados, dava para fazer por Bhaskara também, se tu quisesse. Então, caso dê um branco na hora da prova, tu pode fazer por Bhaskara. É só tu tirar as coisas de dentro do parênteses e pronto. Essa conta aqui do 4 vezes 9 vezes 41 dá 1486. 1486? 86. Bem, de toda forma, é mais que 900, né? Hum. Ou seja, essa conta vai dar negativa. E aí, o que que a gente faz quando tem Dá delta negativo? 1400 aqui. Não, não, calma aí. Tu não vai somar, né? Que é negativo. Isso aqui é Ah, tá. negativo, certo? Então, ficou negativo, concorda comigo? Porque 900 menos 1076 é
é um número negativo, certo? Uhum. E o que a gente faz quando o delta dá negativo? Não tenho a mínima ideia. Dessa parte eu não sei. Não lembro. Acho que multiplica por um, bota ele positivo, não Não, lembro. não, 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 não. Delta negativo, a conta acaba. Ah, é. Não tem Não solução. tem. Beleza? É a melhor coisa que pode acontecer, então, porque não precisa fazer aquela segunda parte da conta que é bem chata e longa. O que é isso na prática, né? Não sei se o professor já mostrou o gráfico de uma parábola, mas ela é um negócio mais ou menos assim, né? Agora, uma parábola que não tem solução, ela seria assim, ó. Por quê? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença é que, quando tem solução, ela cruza o eixo X. Ela cruza aqui nas raízes. Os dois X que tu encontra quando tu faz a continha são as raízes. Ok? Uhum. Só que como nessa conta que a gente acabou de fazer aqui, o delta deu negativo, não tem raízes. Portanto, significa que a nossa parábola não passa pelo eixo X. Ela passa aqui em cima, ou aqui embaixo, vai depender do sinal. Tá bom? Uhum. Só uma explicação prática do que são raízes e o significado matemático do delta ser negativo. Mas na prática é isso aí, ó. Chegou no delta negativo, acabou a conta. Vamos para a próxima. Você parece saber bem a técnica da Bhaskara. Então eu quero que você faça C para mim. Faz o passo Então, a passo, como se tu estivesse fazendo as coisas aí, e me manda foto também, tá bom? Ah, Isabela, eu não liguei a câmera porque eu tô com um problema e onde eu moro já tá escuro. Daí tá feio aqui, beleza? essa Eu não câmera sei aqui nem tá também. funcionando, essa aqui é a minha. Ah, melhor ainda, eu já ia falar, porque eu não te vejo durante a aula, só vejo material. Então, se tu quiser desligar a câmera, não tem problema. Tá tudo certo por aí? Eu tava com um Tá. probleminha aqui, não consegui ouvir. Se tu falou alguma coisa, mas é só mandar a foto lá, beleza? Uhum. Sabe fazer Bhaskara por soma e produto? Não sei. É, Se você me passar uma, eu consigo ver se eu faço. bem, outra hora eu passo, então. Primeiro termina desse jeito, tá?
E aí, como é que estão as suas notas de matemática na escola? Matemática tá horrível. Sério? Mas tu parece Complicado. fazer tão bem as contas aqui. As provas são muito difíceis? Não, é que a professora não sabe ensinar. Pô, sério, cara? Você parece boa aqui na matemática até agora, tá fazendo tudo. Você tá no nono ano, né? Uhum. Só uma dúvida, quando vai fazer a conta, tipo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, aí ele é negativo, ele passa positivo ou ele fica negativo? Ahn, Tu tem que colocar todos os números dentro de parênteses. Aí tu não Ah, é vai ter esse problema com o sinal. pra ele ficar positivo. É, daí, né, o menos com menos fica mais, É. exatamente. Pior que essas contas que a tua professora passou, tá tudo dando umas raízes feias. Aí, aí vai dar coisa com vírgula a resposta. Eu fico puta quando tem resposta com vírgula. Porque às É, vezes eu me confundo a errando. pois é. É o caso aí. Acabei, mas deu negativo, então ficou zero. O delta deu negativo? Porque o número que tá do lado, o número que tá do lado direito é maior que tá do lado esquerdo, então ficou negativo. Tá bom, vamos ver. Opa, ahn, x quadrado menos 8x menos 20 igual a zero, certo? Uhum, É, menos 8 ao quadrado menos 4 vezes um vezes menos 20. Daí vai ficar 64. uhum. E aqui vai ficar. Aí, cuidado, né? Tu errou o sinal, né? Vai dar positivo aqui. Tu esqueceu Eu- que menos com menos dá mais, né? ah, é, eu não sou meio. Tipo, É, menos com menos dá vai mais. ser 1.334. 1.000? Como assim? 64 mais. 1.334. 64 mais 80 dá 1.000? Como assim? Ah, porque eu tinha feito o 20 era positivo, então eu multipliquei tudo. Não, não, calma. Tá fazendo errado. Ó, 64, tudo bem, b ao quadrado. A outra parte é menos 4 vezes a vezes c. E 4 vezes 20 é 80. Então agora tu tem que fazer 64 mais 80, não vezes 80. Entendeu? É mais 80. Ok? Alguma dúvida nisso? Não. Não tem dúvida? Beleza. Então, vai ficar. Quanto é 64 mais 80? É 144, Uhum. tá? Então, cuidado com o sinal, hein? O sinal pode ferrar com a tua conta toda. Presta bastante atenção, que aparece muito isso de menos com menos dá mais, tá? Eu vou te dizer que a raiz quadrada de 144 é É 12. 12. Isso, então tu pode continuar a conta, beleza? Quando chegar nas raízes, me fala.
Pronto, acabei. Que bom. Pode mandar a foto. Vamos lá. Vou te dar uma dica, tá? Antes de ver se está certo ou não. Quando você for fazer uma conta, uma prova principalmente, quem vai corrigir é uma professora que já não tem a mesma idade que tu, então já deve ter o olho cansado. Faça as contas grandes e organizadas, não no cantinho da página desse jeito, entendeu? Não precisa economizar linha. Usa a folha toda para fazer uma conta dessa, não tem problema, tá? Uhum. Porque senão é capaz de tu errar ainda com uma letra tão pequena e toda bagunçada desse jeito, sacou? Ó, qual é o problema de gastar um pouco mais de folha? Não tem problema. É menos B, ou seja, menos 8. O B é menos 8, certo? Certo. Mais ou menos a raiz de 144 dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 1. E vai ficar igual, então, a 8, mais ou menos 12, dividido por 2. Então, tu pode fazer aqui embaixo agora, o x', que é o primeiro, pode ser com menos, né? 8 menos 12 é menos 4. Então, então é só um. É só uma solução que tem. Não, duas, calma. Tô fazendo a conta ainda. Ó, é mais e menos 12. Tô fazendo com o menos. Então, 8 menos 12 dividido por 2. 8 menos 12 é menos 4. Dividido por 2 é menos 2. Então, uma das soluções está aqui, menos 2. Vamos para a próxima. 8 mais 12 dividido por 2. 8 mais 12, 20. Dividido por 2, 10. Beleza? Uhum. Pronto, tá aí as duas soluções, então. Muito bem. Agora, eu quero te ensinar a fazer por soma e produto. Para que em situações como essa, você consiga fazer mais rápido. A soma e produto, ela funciona da seguinte forma. Tu tem que pensar quais dois números, quando multiplicados
dão o teu C, ok? E esses mesmos dois números, quando somados, dão o menos B. Beleza? Então, para o nosso caso aqui, quem que é o C? Me fala. O menos 20. Certo? Então, tu tem que pensar quais dois números multiplicados dão menos 20. A gente já tem algumas possibilidades. Por exemplo, 5 vezes 4, com 4 negativo, ou 5 negativo, né? 5 vezes 4 não é 20? É. Outra combinação também é o próprio 20 vezes 1. Outra é o 2 vezes 10. Guarda essa. 2 vezes 10. Agora me diz aí, quem é o B? Menos 8. Então significa que o menos B tem que trocar o sinal. Se, como É, eu você acho me que falou, vai ficar mais 8, certo? Como o uhum. B é menos 8, então menos B é mais 8. Troca o sinal, inverte. Então a lógica é você pensar primeiro sempre na multiplicação, porque existem pouquíssimas combinações de multiplicação que dão 20. Por exemplo, 2 e 10, né? Mas daí pode ser menos 2 vezes 10 ou menos 10 vezes 2, certo? Para dar menos 20. Um deles tem que ser negativo, em outras palavras. Concorda comigo? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, esses dois números têm que somados darem 8. Então, qual é a combinação que somada vai dar 8? 4 É mais a- 4. Não, 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 não. Nada a ver. Tem que ser os mesmos números. Os mesmos números. 4 mais 4 dá 8, mas 4 Ah, vezes 4 não dá 20, certo? Tem que, ao mesmo tempo, multiplicado dá 20, e esses mesmos números que multiplicados deram 20, no caso, menos 20, né? Desculpa, menos 20, ao mesmo tempo, somados, eles têm que dar 8. Então, não pode ser 4 e 5, por exemplo, porque somados 4 e 5 dão 9, certo? Apesar de 4 vezes 5 dá 20, concorda comigo? uhum. Então, é 10 e 2. Só que é 10 positivo e 2 negativo. Eu tinha pensado nisso. Tinha pensado nessa combinação. Por que será, né? Ó, aqui. Porque É. isso é a resposta, né? A gente já sabe que é a resposta, sacou? Então, 10 vezes menos 2 dá menos 20, perfeito. E aqui, 10 menos 2 dá 8. Então, as raízes são 10 e menos 2. Beleza? Então, é a minha dica, né? Gaste no máximo, sei lá, na prova, né? Um minutinho com isso, menos até. Porque às vezes não tem, tá? Às vezes não tem a combinação. Ou às vezes a combinação é com frações, então tu não vai conseguir Não, quando perceber. tem conta com fração, eu não consigo nem fazer a conta, nem consigo começar. Então faz a fração desaparecer. É só multiplicar todo mundo pelo denominador da fração. Eu quero que tu tente fazer essa aqui por soma e produto. Eu vou deixar aparecendo aqui a estratégia do soma e produto. Eu tô Ahn, fazendo aula. Eles gritam. bem, você tem uma voz de séria, tô até com medo de te dar aula. Não, é que elas estão falando muito alto, aí eu não consigo me concentrar. Ah, mas sério, você tem uma voz séria. Tenho Eu não que. tô séria, não. Tu me lembra até uma aluna minha, só que ela já tá no terceiro ano, né? Tu tá no nono. Ela já é mais velha. Mas beleza, ó. Tu entendeu a estratégia, certo, Isabela? A estratégia é quais dois números somados. Volta. Quais dois números multiplicados dão C, né? E os mesmos dois números somados dá menos B. Então pense, né? O teu C é 6 e o teu menos B é o 5, né? Mas vai lá, dá uma pensada. Eu vou no banheiro e já volto, tá bom? Passa sem pressa. A estratégia tá ali em cima, você já entendeu. Ô, vó, ela não pode passear. Ela não pode passear. Ela não pode passear, não tem vacina. Mas se o cachorro tá contaminado no humor dela, ela pega raiva, você sabe, né?
Vó, qual que é a senha da internet? Qual que é a senha da internet? Senha da internet. Você tá sem internet? Perguntou a senha. Sério? 02 11 1950. Tá bom. E aí, como estamos? Conseguiu pensar em dois números que, quando multiplicados, dão 6 e quando somados dão 5? 2 e 3, né? Exato. Essas são as raízes. Se tu fizer Bhaskara agora, tu vai ver que as raízes são 2 e 3. Dois números que, quando multiplicados, dão 6. E os mesmos números, esse é o ponto, quando somados, dão 5. Esses dois números serão as raízes. Um igual a 2 e o outro igual a 3. Ok? Ah, alô? Alô? Oi, Isabel. Caiu? É, provavelmente. É, eu tava arrumando a internet. Ah,
Tá bom, sacou a ideia então, né? Gostei de ver. Bem, vamos tentar fazer mais uma aí da tua listinha. Nós temos ainda 3 que não fizemos. Queres fazer alguma? 3 não, 3 ou 4. Tem alguma específica aqui dessas que tu queira Não, fazer? Não? Tá bom, então eu vou fazer aí. só porque ela é essa gigante, né? Maiorzinha. Aqui tem um F do lado, né? Não é ela inteira. Mas eu vou fazer aí porque ela tem um parênteses multiplicando, ela tem um chuveirinho, a gente fala. Ah, só pra falar um negócio, um detalhe que eu tinha esquecido. A prova, ela é tipo no computador, né? Aí eu vou fazer como no papel, mas a professora nem vai pedir. Ah, certo. Bem, então aproveita mesmo e debulha de fazer grande, porque pior é a gente se perder no meio das coisas, cara. Né? Pra que ficar fazendo pequenininho? A gente, quando tá nervoso, vê as coisas pequenas e não entende. Bem, pelo menos é o que eu percebi nesses meus 200 anos de matemática aí. Para você pode ser diferente, mas eu diria que não. O que vai rolar aqui? Chuveirinho, né? Chuveirinho é propriedade distributiva, não sei se chamam dessa forma. É, distributiva. 3x vezes x, veja, x vezes x é x ao quadrado. Uhum. 3x agora eu multiplico 5, então eu multiplico só o número com o número. 3 vezes menos 5, menos 15. Agora, esse aqui. Menos 5 vezes x, o sinal vem junto. Menos 5x. Finalmente, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Esse x quadrado ali fica ali. E agora, a gente tem que juntar x quadrado com x quadrado, x com x e número normal com número normal. Então, aqui, ó, x quadrado com x quadrado, x normal com x normal, e número sem x só tem um. Então, vamos lá, vamos juntar os x quadrado primeiro. Ó, isso é importante, tá? Tu nunca pode juntar x quadrado com x normal, Ah, ok? isso daí eu sabia. Isso daí eu sabia. Ah, é? Que uma vez eu errei num avaliatório, isso daí, aí eu nunca mais esqueci. Bad, hein? Bad, mano. Bem, seria como se você tivesse querendo, sei lá, somar a altura da tua casa com a área dela. Não faz sentido. Não Né? é? Somar a área do chão com a altura da parede. A altura não faz sentido, né? Porque a altura é uma coisa de uma dimensão e o chão é uma área. Então é duas dimensões. A altura a gente fala que tem, sei lá, deve ter, sei lá, 1,60 metros. Mas a área da nossa casa a gente fala que tem 40 metros quadrados. Uma coisa é metro, outra coisa é metro quadrado. Então tu não pode juntar quadrado com normal. A ideia é essa. Então aqui tem um escondido, né? Então vai ficar 4x ao quadrado. Concorda comigo? 3 mais 1, 4, né? Uhum. Agora aqui vai dar menos 20, né? Menos 15, menos 5 é menos 20. E aqui o 25 sozinho. E de novo, o professor foi sacana, porque ficou com esse 4 chato aqui para fazer a Bhaskara, né? Ela assim dá o mais chato pra gente fazer. Por Tipo, se, exemplo, se o né? mais chato é Bhaskara, ela assim vai dar Bhaskara. É um Pois é. exemplo. Por exemplo, aqui não daria para usar o some produto que eu te ensinei, tá? Porque para tu poder usar o some produto, o A tem que ser 1. Bom, o A deve ser o número 1. Senão não dá para fazer. Então, como aqui o A é 4, já não dá nem para pensar em some produto. Então tem que fazer Bhaskara mesmo. Sabe que Bhaskara não é o nome disso não, tá? Se tu for um dia fazer uma prova em Portugal, aqui onde eu moro, eles chamam de fórmula resolvente. E Oxi, no resto do mundo eles chamam de quadratic formula, né? Fórmula quadrática. Porque Bhaskara não tem nada a ver. Foi um maluco no é o Brasil. nome do cara, né? Não, não é, Bhaskara. aí que tá. Não? Não é. O cara que inventou a Bhaskara não foi o Bhaskara. O Bhaskara foi um cara que escreveu um livro que foi traduzido no Brasil há muito tempo atrás, e daí o brasileiro olhava aquilo e pensava, então foi o Bhaskara que inventou. Mas não. É só no Brasil que chamam de Bhaskara, entendeu? Em nenhum outro lugar do mundo. Eu não sabia disso. A gente chama Bhaskara no mundo inteiro. Tem que tomar cuidado. Se a gente for procurar em inglês na internet, alguma coisa assim, não vai ser. Quanto que é 16 e 25? Vou te ensinar uma técnica ninja. Me parece que tu é boa de distributiva. Peraí, Então, eu olha acho que eu só. sei o que eu tenho de cabeça. Pode falar. Ó, mas eu quero te ensinar essa técnica ninja aqui, vai ajudar na prova e no vestibular. 16 e 25. Tu não concorda comigo que 16 é 10 mais 6? Uhum.
E o 25 não é 20 mais 5? Uhum. Então agora tu pode fazer o chuveirinho, em vez de ficar fazendo aquelas contas chatas de Dá criança. 300, não, tem que 300, 400. Pô, tu fez de cabeça? Se tiver certo, vou te dar uma moral, hein? Mais 120. Não, já... 200 mais 120, 320. Já passou, já. Vai dar 400, né? Porque 320 mais 30, 350. Eu fiz 350 muito mais rápido, mas eu, 50, eu 400. gostei dessa dica aí. Eu não... Massa, né? Fazer distributivo Uhum. ajuda muito. Show de bola. Então tá bom. Então a gente achou aqui 400, ou seja, aqui também deu 400. Deu delta igual a zero. Então, não, então é só isso, graças a tem que fazer mais nada. Não, tem sim. Não A tem gente por só quê? para a conta, quando o delta é negativo. O Ah, delta não deu negativo, o delta deu zero, mas daí facilita, porque a gente vai ter uma raiz só. É aquelas situações onde tem uma raiz só, beleza? uhum. Então, vamos lá. X é igual a menos B. Quem que é o nosso B? Nosso B é menos 20, então menos 20. Mais ou menos a raiz de delta, que é zero, dividido por 2 vezes A, ou seja, 2 vezes 4. Como eu previ, ia dar uma fração. 40 dividido por... Não, não deu fração, falei besteira. Não previ nada. Que bom que eu não previ nada. 40 dividido por 8 dá 5. Então a raiz é 5. Bem, eu não falei sobre isso, mas vou usar esse último minuto da aula para isso. O que é uma raiz? Como eu te mostrei lá no começo da aula, graficamente, é o valor onde cruza o eixo x, certo? Uhum. O eixo x é onde o y é zero. Então, na prática, tu está encontrando os valores de x que tu joga na função e a resposta é zero. Não é qualquer valor que tu coloca aqui que vai dar zero, né? Por exemplo, se tu jogar 1, vai ficar 4 menos 20 mais 25. Isso não dá zero. Sacou? Uhum. Mas se tu jogar o 5, que foi o número que a gente encontrou, vai dar zero, beleza? Essa é a ideia. Isso que significa ser uma raiz. Então tá bom, Isabela. Foi bem legal a aula. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Pra caramba, eu nem consegui fazer a mais fácil. E agora você consegue tudo. A minha dica para você pegar bem essa matéria é que amanhã, depois que você estiver descansada, você refaça as questões que nós fizemos juntos, tá bom? Tenta fazer o máximo sem olhar, e daí, se tu não conseguir, olhe, beleza? Porque É, assim tu vai reavivar o que vimos hoje, etc. Diga. a professora é muito confusa. Tipo, ela ensina, só que imagina que ela estava com 20, sei lá quantas pessoas, e ela não Consegue manter consegue a dar ordem. aula para 20 pessoas. Não sei, ela não consegue. Entendi. Normal. Bem, o negócio é tu conseguir manter o foco e sucesso total. Beleza? Qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.